Master Hunter K. Capítulo 90 ao 94. Nona visita ao mercado negro. O que devo fazer? Sung Jin lembrou-se do olho de Jeremias em sua orelha. Se ele pudesse ler sua mente, ele poderia encontrar uma solução. Sung Jin decidiu iniciar uma conversa. Qual o seu nome? Ele tocou o brinco. Por que você precisa do meu nome? Ele agora podia ouvir seus pensamentos. 1 minuto até Mercado Negro. Eu só preciso ter cuidado por mais 1 minuto. Então nada vai acontecer. Mas ainda não tenho a chance de pegar o item. Depois de ouvir seus pensamentos, Sung Jin deu uma olhada atrás dela no arco que o caçador de coruja tinha dropado. Deve ter perturbado ela. Qual é o ponto de caçar trolls se você não consegue pegar os itens depois? Cada item que tirou dos trolls deve ter valido mais para ela do que para Sung Jin, que pegou vários itens de diferentes dimensões. Sung Jin apontou para o arco ao lado do caçador de corujas e disse: Ei! Vá em frente e pegue seu item. Será uma pena se você não consegue recolher o item que você obteve da caça aos trolls. Certo. Eu não acho que ele parece um troll. Parecia que ela baixara um pouco a guarda dela. Ela lentamente se moveu para trás enquanto observava Sung Jin. Sung Jin continuou a ficar quieto para se certificar de que ela se sentia mais segura. E assim, ela colocou o arco em seu cubo sem tirar os olhos dele. Uma vez que estava longe, Sung Jin avançou. Mas ela ainda segurou seu punhal em sua direção. Ele disse peitos antes. Não há nenhuma maneira que eu possa baixar minha guarda. Vendo quão rápido ele tirou sua espada antes, ele poderia me colocar em perigo em uma fração de segundos. Ao ler seus pensamentos, Sung Jin colocou todas as espadas no cubo. Tenho zero intenção de lutar. Eu só quero falar. Ele as guardou. O que ele está planejando fazer no caso de eu atacar? Ela estava agora profundamente confusa. Ela perguntou a ele: O que foi? Eu não sou um inimigo. Na verdade, vim ajudá-la. Ajudar com o quê? Os trolls já estão mortos. Ele não podia mais ouvir seus pensamentos. Os 10 segundos devem ter passado. Sung Jin tirou a água sagrada do batismo do seu casaco e disse: Esse é um item que aumenta seus atributos por uma grande margem. Vou usar isso em você. Por quê? Como eu sei que não é um veneno? Não é um veneno. Estou lhe dizendo que é benéfico. Se é realmente tão bom, entregue-o. Eu vou usar isso em mim mesma. Sung Jin bateu em sua testa. Não havia tempo para convencê-la. Mas ele não queria perder essa oportunidade. Foi então que o samurai zumbi entrou em colapso. Sung Jin não fez nada. E ele acabou de morrer sozinho. Isso significava que ela estava sem mana. Sung Jin considerou suas opções. Então ele decidiu. Ele não podia permitir-se deixá-la ir. Ela já provou seu valor em habilidade e como pessoa. Sung Jin preparou-se. Véu. Ele soltou um longo suspiro e depois avançou para ela. Seus olhos cresceram quando ela brandiu seu punhal contra ele. Ela era rápida. Ela deve ter tido altos atributos. Apesar de também investir em mana. Mas isso era apenas em comparação com outros caçadores. Talvez ela pudesse lutar contra Sung Jin com magia negra.
Mas sem mana, não havia nada que pudesse fazer. Sung Jin torceu seu corpo e esquivou todos os golpes. E então ele agarrou seu pulso. Uma vez que suas mãos foram pegas, ela tentou chutá-lo na virilha. Mas ele se moveu para o lado e esquivou-a. Por causa de Sung Jin se mover para o lado e errar o chute, ela perdeu o equilíbrio e começou a cair. Sung Jin levantou rapidamente as mãos e a agarrou por trás, segurando-a. Seus seios consideráveis balançaram na frente dos seus olhos. A situação estava ficando estranha novamente. Nada começou a xingar. Seu filho da puta! Era muito tarde para corrigir essa situação. Sung Jin a empurrou para o chão e segurou-a para evitar que ela se movesse. Filha da puta! Nada continuou a inundá-lo com xingamentos. Mas não podia fazer nada. Sung Jin abriu a garrafa de água sagrada com uma mão e borrifou-a sobre ela. Batismo! Uma luz brilhante surgiu e envolveu-a. Ao mesmo tempo, a operadora deu um anúncio. Você foi escolhido por alguém. Título concedido. O batismo foi um sucesso por enquanto. Sung Jin rapidamente se levantou e puxou-a de volta para se levantar. Desculpe. Não tive escolha. Mas a expressão de nada em direção a Sung Jin era muito mais cruel do que nunca. Afasta-se de mim. Seu pedaço de merda. Sung Jin decidiu ignorar tudo e se concentrar nos pontos-chave. Título. Verifique o título. Se ela simplesmente verificasse o título, ela entenderia o que aconteceu. Escolhido. Receba 20% do escolhedor. Antes que a explicação pudesse terminar. Voltando ao salão dos caçadores em 10 segundos. A contagem regressiva começou. O capítulo estava prestes a ser concluído. 9. 8. 7. Junto com a contagem regressiva do cubo. Sung Jin disse para ela. Por favor. Verifique seu título e tela de atributos. 6. 5. 4. Mas ela estava olhando para ele como se estivesse olhando para um estuprador. E. Por favor. Me invoque. No mercado negro. 3. 2. 1. Ou se você estiver em perigo. Junto com as palavras de Sung Jin, os dois desapareceram de vista. Sung Jin foi invocado para uma sala com o que parecia ter um número infinito de colunas chamada Salão dos Caçadores. A sala estava cheia de pessoas. Mas ninguém falou. A maioria deles parecia exausto. Enquanto isso, a operadora começou a falar. Bem-vindos. Todos os presentes aqui superaram 9 capítulos até agora. Dos 7.310.067.613 participantes na primeira raid. E o número de caçadores sobreviventes é de 183.655. Todos os presentes representam o top 0.0025% da humanidade. E provaram com suas próprias mãos sua força e seu valor. Sung Jin olhou em volta. Ainda havia muitas pessoas ao seu redor. Mas não era como a última vez onde a multidão se estendia sem fim. Agora era possível ver a borda de onde a multidão terminou. Por favor. Continuem a crescer cada vez mais fortes. E completem a raid final. A operadora desapareceu dos pilares. Em vez disso, a imagem dos membros da equipe do orfanato de Sung Jin apareceram. Diretor.
professores, amigos, etc. Era hora de ver as pessoas presas no purgatório. Sung Jin nunca sentiu algo fortemente sobre as pessoas dentro do purgatório. Então ele olhou ao redor dele. Até agora, quase ninguém chorava à vista. Se fosse para dizer, eles pareciam mais determinados do que nunca. Já viram isso muitas vezes para se acostumar com isso. As pessoas restantes eram todas fortes o suficiente para poder seguir em frente. Mais uma vez, se alguém conseguir completar a raid final, todos no purgatório serão revividos. Entre o silêncio, alguém gritou com irritação. Então, por que fomos chamados aqui? A operadora deu uma explicação como se estivesse respondendo a ele. Inteligência artificial a partir desse momento. As raids que eram realizadas com 5 membros serão formadas por 10 membros. E o mapa e os monstros se tornarão mais difíceis para refletir esse aumento de membros. Grupos de 10 membros. 2 vezes mais pessoas. As pessoas começaram a sussurrar. Mas, inteligência artificial a partir da próxima raid. Tomem precauções extras para preservar suas vidas. Teletransportando para o mercado negro em 10 segundos. Mesmo os grupos de 5 membros não eram confiáveis. Certo. O que devemos fazer agora? Você nos diz isso agora. Gritos de raiva preenchiam a sala. Mas indiferente às suas reclamações. 2. 1. 0. Todos logo foram teletransportados do lugar. Uma vez no mercado negro, Sung Jin foi para a primeira gota. Aya. O que você gostaria de beber? Senhor. Xiu Han perguntou educadamente a Sung Jin. Mas Sung Jin respondeu sem entusiasmo. Ah. Água fria. Água. Ah, tudo bem. Ela saiu para pegar um copo de água. Sung Jin bebeu e depois se lembrou das palavras de nada. Afasta-se de mim. Seu pedaço de merda. Sung Jin massageou a testa. No passado. Então você sobreviveu. Estou ansiosa para trabalhar com você. Deixe-me cobrir suas costas. Ela era tão amigável com ele. Dessa vez, as coisas ficaram tão erradas quanto possível. Mas se ela verificar seu título, ela deveria entender minhas intenções. Certo. Na verdade, Sung Jin também estava um pouco interessado nela devido à sua aparência ultrajante. Mas a chance de uma boa primeira impressão foi perdida para sempre. Sung Jin tirou o besouro do cubo. Ele encurralou o crânio antes de colocá-lo. Seu velho pervertido. O que? Você foi quem disse isso em voz alta. Foi porque você continuou dizendo coisas estranhas. Hey. Por que você está assim? Como se eu fosse o único errado. Você também estava olhando para ela. E também. Já lhe disse antes. Mas posso ver o que você pode ver. Aqueles peitos enormes. Há uma diferença entre pensar e dizer em voz alta. A única diferença é que eu sou mais honesto comigo mesmo. Você disse isso em voz alta porque você estava focado nisso também. Você não acha? Sung Jin não podia dizer nada para responder. Era verdade que seus olhos também estavam colados lá. Besgoro continuou. Então você a batizou. Você borrifou esse fluido pegajoso por toda a parte.
Sung Jin tirou o capacete antes de terminar. Uou! Esse velho senil. Mesmo depois da morte. Sung Jin prometeu obter um elmo diferente assim que encontrasse um. Embora seja difícil encontrar um que possa substituir encantamento e frenesi. Sung Jin retornou Besgoro de volta ao cubo. Ele bebeu o resto da água fria e... Obrigado pela água. Ele saiu da loja. Ele batizou Franz e nada. Ele não tinha certeza sobre nada. Mas Franz definitivamente o invocaria. Havia muito que precisava fazer antes do encontro com Franz. Sung Jin visitou primeiro a casa de leilões dos irmãos Porco para colocar itens à venda. Defina o preço inicial desse em 3.034.000 compra instantânea. Esse 3.500 preço inicial e 4.500 compra instantânea. Por favor. Entendido. Os itens foram colocados no leilão. Depois de colocar os 8 itens para os quais ele já determinou os preços. Operadora. Me dê os 4 itens que recebi da última dimensão. Ele verificou os itens obtidos da última dimensão que visitou. Mas um dos 4 itens chamou sua atenção. Era um colar que parecia algo que um antigo Inca sul-americano ou um asteca iria usar. O colar do Berserkir. Yenhura. Voz do Deus Louco. 2 itens idênticos. Ouvi algo sobre sinergia no passado. Acho que já é hora de visitar Cargos. Cargos era um ferreiro que trabalhava em uma forja no extremo sul do Mercado Negro. Era o momento certo para começar a usar a pedra de aprimoramento. Então Sung Jin queria cuidar de tudo ao mesmo tempo. Sung Jin colocou ambos os genurados no cubo e pegou os outros itens dropados pelo samurai e o berserkir. Defina isso em 2.000 e 2.500 compra instantânea. Isso em 2.700 e 3.200. E os colocou todos na casa de leilões. Obrigado. Ele deixou de leilões atrás de Onar. Sung Jin Pen. As 2 P. Que bati. 1. Espero que ele não me invoque até terminar os meus assuntos. Eu deveria ter dito a ele que me invocasse depois do pôr do sol. Ele pensou em Franz nisso. Ela entenderá minhas intenções se ela verificar o título e os atributos. E se ela achar que eu sou um pervertido irremediável? Ele pensou em nada. Sung Jin se dirigiu para a parte sul do mercado. Era por aqui. Enquanto ele estava andando. Clang! Clang! Ele podia ouvir o martelo batendo na bigorna. Sung Jin dirigiu-se para o som. Em breve. O forno e a bigorna apareceram. Sung Jin encontrou a forja de Cargos. A operadora deu um anúncio. Essa é a forja de Cargos. É um lugar onde os itens podem ser modificados e aprimorados. Sung Jin entrou na forja e cumprimentou o dono. Olá. Bem-vindo. Um anão com a metade do tamanho de Sung Jin retornou seu cumprimento. Algum pedido? Eu quero melhorar algumas coisas. Oh! Realmente. Qual item você gostaria de melhorar? Sung Jin tirou as 3 espadas do seu quadril. Sangue vingado. Lua espectral e Artêmio. E colocou-as em cima do balcão. Todas elas. Sung Jin balançou a cabeça. Não. Não. Eu quero escolher uma delas. Eu só queria saber se eu poderia visualizar as melhorias antes de tomar minha decisão. Cargos balançou a cabeça na pergunta de Sung Jin. Ei! Claro que não. Entendo.
Trato todos os itens que passam pela minha mão como meus próprios filhos. Eu dou o meu melhor para os meus filhos. Mas só porque eu sou seu pai não significa que eu posso prever como meus filhos acabarão como adultos. Sung Jin ficou um pouco desapontado porque ele não poderia tomar uma decisão mais informada. Tudo bem. Nesse caso, Sung Jin pegou o sangue vingado e colocou a espada de volta no quadril. Ele então pegou Artêmio e colocou-a também. A última que restava foi a lua espectral, que ele entregou enquanto dizia: por favor, aprimore esse item. A razão pela qual ele escolheu lua espectral foi simples. Sung Jin já conhecia o efeito do aprimoramento da sangue vingado. O aprimoramento da sangue vingado teria uma habilidade incrivelmente forte. Mas não era algo que ele precisava no momento. Ele não usou Artêmio por muito tempo. Então tinha menos prioridade em sua lista. Embora, se ele considerasse seu papel como a melhor arma anti-magos, parecia que também poderia ser bastante útil. 1. Tem certeza? Tudo bem. Vamos ver. Cargus recebeu a lua espectral de Sung Jin e inspecionou-a. A aparência da lua espectral não poderia estar mais desgastada. Ele achou enterrada dentro de uma antiga catacumba. A tinta já havia desaparecido e o cabo estava terrivelmente danificado. Mas Cargus inspecionou a espada sem se preocupar com seu estado. E então ele puxou a lâmina da bainha. "Honra!" ele exclamou uma vez que viu a ponta afiada da lâmina. Essa é uma arma de classe lendária. Ele reconheceu a arma de uma só vez. Sim. Você tem pedras de aprimoramento. Os itens lendários requerem 3 pedras. Eu trouxe 3. Sung Jin tirou 3 do cubo e entregou-as. 1. Muito bem. Eu cuidarei dela. Quando devo vir buscá-la? Sung Jin conheceu o processo por ter aprimorado a sangue vingado no passado. Mas lua espectral era um item diferente. Mas Cargus deu a mesma resposta que quando levou a sangue vingado para ser aprimorada. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã então. Sim. 8 da manhã. Cerca de 1 hora antes do começo da raid. Sung Jin assentiu. Não foi muito ruim. Tudo o que ele tinha que fazer era passar por aqui amanhã. Ele havia perguntado por preocupação de que ele não devolvesse a espada nessa hora. Entendido. Então vou deixá-la em suas mãos capazes, disse Sung Jin. Cargus então estendeu as mãos. As palmas voltadas para cima. 10,000 moedas negras. Ah! Sung Jin tinha esquecido. Os aprimoramentos exigiam dinheiro. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. Quantas moedas eu tenho agora? 12.146. Sung Jin rapidamente fez os cálculos em sua cabeça. Ainda tenho 3 itens não vendidos da última vez. Coloquei 7 itens novos hoje. Um total de 10 graus. Dependendo da concorrência e do número vendido. A Sung Jin esperava algo entre 30 a 50 mil moedas. 20 mil para estrela inominável. 15 mil para óculos do gourmet. 35 mil. Sung Jin sentiu que ele poderia gastar 10 mil moedas aqui. Nenhuma coisa era tão urgente como melhorar seu item. A única coisa que o incomodava era não ser capaz de comprar o elixir. Mas era algo que poderia ser resolvido com dinheiro. Mais tarde. Era mais importante comprar itens por enquanto.
Sobre o elixir. Provavelmente aguardar um pouco mais. Enquanto Sung Jin estava tomando tempo pesando suas opções, Cargos adicionou. Você também pode pagar quando você vier buscá-la. Mesmo? Sim. Bem. E você não conseguir retirar seu item por falta de fundos? Você é o único com problemas. Certo. Ele estava certo. A lua espectral valia muito mais do que 10.000 moedas. O material de artesanato lendário, pedra de aprimoramento, foi sem dúvida um item inestimável. Deixar para trás sua arma aqui sem pegá-la era como deixar suas roupas com uma máquina de lavar roupas secas e não voltar para recolhê-las. Sung Jin assentiu. Então vou pagar quando eu voltar para pegar a espada. Isso foi melhor para Sung Jin. Ele seria capaz de planejar seu orçamento melhor depois de obter seus recibos do leilão. Cargos assentiu. Tudo bem. Sung Jin decidiu perguntar. Ah. E eu já ouvi falar antes. Sim. Ouvi dizer que se você tiver dois do mesmo item, você poderia obter algo chamado sinergia ou algo assim. Ah. Sim. Isso é possível. Se você tem dois itens, você pode combiná-los. Combiná-los. Sim. Você pode misturar itens idênticos e multiplicar os efeitos. A classe sobe em um nível. E então, como é relacionado a pedras de aprimoramento? A combinação de itens tem o mesmo efeito que usar as pedras de aprimoramento. Mas em vez das pedras de aprimoramento, você está usando dois itens. E o número necessário? O número é o mesmo que com as pedras de aprimoramento. Para aumentar a classe de heroica para lendária, você precisa de outro item idêntico ou uma pedra de aprimoramento. Para passar de lendário a lendário único, você precisa de 3 itens idênticos ou 3 pedras de aprimoramento. Entendeu? Sung Jin virou-se para o cubo da operadora. Operadora. Me dê Yanhura. Ambos. 2 Yanhurats saíram do cubo. Sung Jin entregou-os a Cargos. Eles são itens de classe heroica. Cargos inspecionou os Yanhurats e olhou para Sung Jin e disse: Esse é um item bastante perigoso. Grandes efeitos. Mais terríveis consequências. Sung Jin assentiu. Eu sei. Mas se você adicionar esses dois itens, ele melhora não só o efeito, mas também o efeito colateral. Você ficará bem com isso. Sung Jin mordeu os lábios. Sim. Não é um item que eu usarei em circunstâncias excepcionais. Sim. Sung Jin nunca confiou na força de Yanhura. A menos que fosse absolutamente necessário. Como quando ele ainda não era forte o suficiente no capítulo 2 contra a Ena. Ou quando conheceu o boss loucamente forte Kalia no capítulo 8. Se ele fosse mantê-lo como seu último recurso, então seria melhor ter um risco-recompensa maximizado. Tudo bem. Então eu poderia combiná-los imediatamente. Exceto que custará 3.000 moedas. E a taxa não é negociável. Era um pequeno preço para pagar pelo retorno do investimento. Sung Jin disse. Tudo bem. Por favor. Faça agora. Cargos pegou os Yanhurats na forja e colocou-os em uma caixa e perguntou a Sung Jin. Ei! Você conhece essa caixa? É bastante famosa. Sung Jin balançou a cabeça. Era um item que ele nunca tinha visto antes. Ele já havia aprimorado itens aqui no passado.
Ele nunca combinou itens. Mesmo. Eu acho que algumas pessoas não conhecem. Cargus sacudiu a caixa 2 vezes. Da caixa. Uma explosão de luz disparou acompanhada por um som alto. Cargus calmamente abriu a caixa e entregou o Yenhura a Sung-Jin. O cubo da operadora deu um anúncio. Parabéns! O item lendário Yenhura, Sussurro do Deus Louco, foi obtido. Sung-Jin levantou o novo item para inspecioná-lo. Yenhura, Sussurro do Deus Louco. Colar, lendário. Habilidade passiva. Indomável, e imune a todos os tipos de restrições e debuffs. Duração: 10 segundos. Habilidade ativa. Fanático, V. Aumenta o dano e a velocidade em 500% durante 30 segundos. Reduz o HP para 1/5 após o efeito terminar. Colar com o poder selado do Deus Louco Yenhura. Seu sussurro fraco pode ser ouvido no colar. Uau! Sung-Jin cuidadosamente olhou o colar. Era incrivelmente mais poderoso. O efeito saltou de 3x para 5x de velocidade e poder. 5 vezes mais poderoso do que agora. Seria quase impossível para qualquer outro caçador mesmo seguir seus movimentos com os olhos. Mas, em troca, a penalidade reduziria seu HP para 1/5. Ter apenas 1/5 de HP restante seria perigoso mesmo para Sung-Jin. O item não disse isso. Mas houve outra penalidade escondida. Fraqueza inacreditável logo após o uso. O item aumentou explosivamente a força e a velocidade por um curto período de tempo. Portanto, não só diminuiu o HP, mas também temporariamente limitaria a força e a velocidade do usuário. Uma vez que o item tinha especificações aprimoradas, a fraqueza seria ainda pior do que antes. Enquanto Sung-Jin estava olhando o item. Mate! Eu disse. Mate-os! A voz de Yenhura estava gritando mais rápido do que antes. Sung-Jin pulou para trás em surpresa e apressou-se em colocar o item no cubo. Os efeitos foram aprimorados. Mas agora tenho que ser ainda mais cuidadoso ao usá-lo. Cargus perguntou inocentemente a Sung-Jin. Como é? É ótimo. Então eu vou ver você amanhã pela lua espectral. Ah. Tudo bem. Sung-Jin deixou a forja depois de terminar seus negócios e retornou ao 99 Noites, onde Dalupin e seus companheiros estavam esperando. No quintal da pousada. Avo. Que Caim e o bebê grifo Ragenta estavam brincando. Caim tinha amadurecido completamente e Ragenta era apenas um recém-nascido. Mas eles já eram de tamanho semelhante. Eles eram de espécies diferentes. Afinal, quando eles notaram que Sung-Jin se aproximava, eles pararam de brincar e vieram correndo em sua direção. Ragenta até bateu as asas no caminho. Sung-Jin abraçou seus 2 animais quando ele disse: Haha! Estou de volta. Vamos para dentro, Caim. Ragenta. O garanhão fantasma sombra corredor esperava calmamente no estábulo. Ao contrário dos 2 animais, Sung-Jin não teve oportunidade de usá-lo recentemente. Mas haveria um momento em que ele fosse necessário. Quando Sung-Jin entrou na pousada, ele viu a última invocação. Bem-vindo de volta, mestre. Estou feliz em ver que você está bem. O mago Soldamir cumprimentou. Estou feliz em vê-lo também. Sung-Jin sentou-se na mesa mais próxima. Dalupin veio para perguntar. Bem-vindo de volta.
O que devo fazer para você? Sim. Eu gostaria. Sung Jin pensou nisso por um momento e pediu a primeira comida que veio à mente. Hambúrguer. Por favor. Me dê um hambúrguer. 2 pratos de carne e 2 camadas de queijo e muita alface. Entendido. Enquanto Sung Jin estava pedindo comida, ele notou Caim e Rajenta. Os dois comeram. Ah. Você normalmente come com eles. Então não os tenho alimentado ainda. Ah. Muito obrigado. Por favor. Também sirva comida quando terminar os hambúrgueres. Entendido. Dizem que comer juntos melhora a confiança entre as pessoas. Não era diferente para os animais. Uma vez que o jantar foi pedido, Sung Jin cruzou os braços e recostou-se na cadeira. Caim e Rajenta estavam se divertindo um com o outro. Então ele se lembrou de algo. Sung Jin disse ao cubo: Operadora. O fruto da evolução. Me dê ele. Sung Jin segurou o mecha, polpa da evolução, sem muito pensamento. Mas assim que o item surgiu do cubo, Kr. Aru. Caim e Rajenta pararam de rolar e ficaram em silêncio. Eles estavam olhando a fruta nas mãos de Sung Jin. O que está acontecendo? Sung Jin estava inclinando a cabeça. Soldamir engoliu em voz baixa. E disse: Que fruta atraente. Atraente. Sung Jin moveu a fruta mais perto para dar outro cheiro da fruta. Blag. Ainda cheirava mal. Mas as 3 invocações tiveram os olhos colados sobre a fruta como se fosse a comida que cheirava mais deliciosamente no mundo. Soldamir tentou parecer calmo. Mas ele não podia desviar a atenção. E Caim estava invulgarmente ofegante com a língua. Rajenta estava tentando escalar os joelhos de Sung Jin. Caia. Saia, Rajenta. Eu não vou dá-la a você. Sung Jin afastou Rajenta. Mais da porta. Ir. Até o sombra corredor havia chegado. Sung Jin colocou o item no cubo por agora. Rajenta voou e picou o cubo algumas vezes com o seu bico. Claro. O cubo permaneceu ileso. Apenas o que? Soldamir respondeu à pergunta de Sung Jin. Eu acredito que é uma fruta que contém uma grande quantidade de mana. Para dizer-lhe a verdade, senti um forte impulso em comer essa fruta assim que a notei. Mesmo? Sim. Eu nunca pratiquei beber álcool ou a fumar. Mas eu imagino que é semelhante a um alcoólatra sentir o cheiro de uma bebida. Deve ser algo sobre a fruta contendo grandes quantidades de mana. A julgar por como Caim e Rajenta ainda estavam olhando o cubo. Sir Caçador. Seu jantar está servido. Dalupin chegou com um grande hambúrguer e pratos de carne crua. Caim e Rajenta voltaram sua atenção para seus próprios jantares. Sung Jin pegou o hambúrguer que Dalupin o trouxe e pensou. Esse item. Eu só devo dá-la uma invocação quando nenhuma das outras puder testemunhar isso. Ele deu uma grande mordida do hambúrguer. Crunch! O som da alface crocante que cruzava em sua boca foi seguido pelo pão macio. A carne suculenta e o sabor espesso do queijo juntando-se na boca. Sung Jin soltou um gemido satisfeito enquanto começava a comer seu hambúrguer. Enquanto ele estava ocupado comendo sua refeição, a operadora de repente deu um anúncio. O escolhido solicitou seu teletransporte. Ao mesmo tempo, a imagem de Franz apareceu acima do cubo. Você aceitará o pedido. 10.
9. 1. Sung Jin parou de comer o hambúrguer e olhou para a imagem. 7. 6. 5. Franz parecia nervoso, com os braços cruzados e batendo os pés. L4. 3. 2. Parecia que o tempo acabaria se Sung Jin apenas olhasse a imagem. Sung Jin disse ao cubo: "Tudo bem. Eu aceito. Pedido de teletransporte aceito." Assim que as palavras deixaram a boca, Sung Jin desapareceu do local e reapareceu no mercado negro. Vendo Sung Jin aparecer ao lado dele, Franz não pode deixar de dizer: "Ah!" De surpresa. Funciona. Sim. Sung Jin deu uma olhada. Estava perto da casa de leilões no centro do mercado negro. Parecia o mesmo que seu mercado. Mas parecia que ele realmente foi teletransportado para outro lugar. Franz perguntou a Sung Jin: "Como isso é possível?" Sung Jin estava prestes a responder quando sentiu um pouco de fome. O hambúrguer que ele mordeu um pouco tinha desaparecido. Sung Jin perguntou a Franz: "Você já jantou?" "Não. Ainda não." "Então, vamos primeiro comer e conversar." "Parece bom para mim." Os dois homens entraram no distrito de entretenimento do Mercado Negro. "Bem-vindo." Esse é o Tum Tum de Elshan, uma loja que vende muitos tipos diferentes de pãezinhos cozidos no vapor. "O que vocês gostariam de comer?" "Senhores caçadores." Um demi-humano urso volumoso aproximou-se deles. Serem chamados de caçadores pareceu embaraçoso, já que ele sempre havia comprado sozinho. Mas o dono da loja não pareceu estranho que houvesse dois caçadores presentes. Como se a presença de Sung Jin fosse esperada. Sung Jin pediu primeiro: "Sopa mandu, por favor. E camarão guiosa." Franz também pediu: "Ah. Bem. O que ele pediu?" Uma vez que o pedido foi feito, os homens ficaram em silêncio. Não era como se tornassem melhores amigos depois de apenas uma raid. Eles eram um pouco estranhos. O que eu deveria dizer? Sung Jin não tinha certeza de como proceder. Mas... Ah. Sim. Você perguntou antes. Como isso é possível? Assim. Então. Basicamente, ele estava olhando diretamente para Sung Jin. Mas a única coisa que Sung Jin poderia dizer a ele agora era: "Eu direi quando for a hora certa." Então é um segredo por agora. Foi isso. Sung Jin pensou isso mais cedo. Mas permitir que ele soubesse sobre o mais escuro que o preto ainda era muito cedo. Se ele dissesse imprudentemente às pessoas sobre a loja, poderia ocorrer um desenvolvimento incontrolável. Pronto. Você diz. Sim. Não só para você, mas para mim também. Passar de dimensão em dimensão. O demi-humano Ursus interrompeu. Sua comida está pronta. Guiós e tigelas fumegantes de sopa mandu foram trazidas para eles. Sung Jin pegou os pauzinhos e disse: "É uma coisa bastante perigosa." Não era uma mentira. Para começar, os Trolls eram aqueles que visavam monopolizar pontos matando seus próprios companheiros de grupo. Eles quebraram uma regra tácita para tomar mais pontos. Então eles eram naturalmente mais fortes do que a maioria dos outros. E porque eles não tinham inibições sobre atacar outros.
Aqueles com um nível de habilidade semelhante foram colocados em grande desvantagem. Claro. Era diferente para um especialista em caçar trolls como Sung Jin. Então vou manter isso em segredo por enquanto. Quando for a hora certa, eu vou deixar você saber. Felizmente, Franz não se aproximou mais. Tudo bem. Entendido. Então, deixe-me saber quando chegar a hora. Sung Jin assentiu e continuou a comer o mandu com os pauzinhos. Sung Jin pensou. Reação 10 de 10. Se ele tivesse exigido saber nesse momento, Sung Jin teria se arrependido de o batizar. Por sinal. Qual o seu nome? Sir Mediador. Não posso continuar a chamar você Mediador. Agora posso. Sung Jin olhou para ele e disse. Que? Ele lhe contou o nome falso. Não havia motivos para que alguém soubesse seu verdadeiro nome. Ele estava se acostumando com o novo nome de qualquer maneira. Ah. Entendo. Que? Eu não sei como isso aconteceu. Mas obrigado por me escolher. Sung Jin respondeu. Bem. Há muitas razões pelas quais eu escolhi Vuk. Sou bastante forte. Mas primeiro. Sobre esse buff. Você provavelmente pode dizer que eu. Sim. Eu entendo melhor do que qualquer um o quão forte você é. E quanto mais eu me tornar, mais poder você receberá. Franz assentiu. O que eu quero de você é a cooperação. Para trabalhar juntos para superar a raid final juntos. Cooperação. Você entende bem. Claro. Mas não são as raids projetadas para que possamos trabalhar juntos. Sim. Mas ao longo do caminho, há muitas pessoas que pararam de querer cooperar com os outros. Você quer dizer trolls? Sim. Você se deparou com eles? Sim. 2 vezes. Uma vez no cemitério. Uma vez no Planalto. Eu consegui muita contribuição. Então ficaram com inveja de mim. Como Sung Jin pensou. Franz já havia encontrado trolls. Mas o fato de que Franz estava sentado aqui comendo sopa com Sung Jin significava que aquele que morreu não era ele mesmo. Você tem um título de mediador. Não. O que o título faz? O título permite que você reivindique 2 itens quando você mata um troll. Oh! Eu adoraria ter um título como esse. Aqueles bastardos. Franz parou de comer para agarrar seu garfo com força. Esse lado de Franz lembrou Sung Jin quando Franz veio avançando para ele. Ah! Sim. Ele era esse tipo de cara. O título de mediador se encaixa melhor do que em mim. Sung Jin pensou. De qualquer forma. Sempre há trolls. Mesmo quando apenas algumas pessoas restarem. Eles ainda existirão. Sung Jin estava prestes a dizer, estarão lá, e corrigiu-se. Já que ele não conseguiu revelar que tinha experimentado as coisas antes. Então, meu objetivo é eliminar trolls e reunir pessoas como você que são. Bem. Cooperativas e boas pessoas para a raid final. Isso é um ótimo plano. Franz olhou para Sung Jin com olhos brilhantes. Sim. Como você pode ter notado pelo seu título de o escolhido? Meus atributos. Você pode ter até 20% de bônus.
Em outras palavras, quanto mais forte eu me tornar, mais forte você se tornará. Você entende? Certo. Sim. Franz assentiu. Eu continuarei a me fortalecer. O que significa que você também se tornará mais forte. Então, quando não houver muitos restantes, no final, espero encontrá-lo lá. Isso não é problema. Se eu não posso mesmo sobreviver com seu tipo de buto, isso significa que eu não tenho o direito de estar lá. Em primeiro lugar, se há algo que você não pode superar, você pode recorrer à minha ajuda uma vez por dia. Eu posso ajudar a cuidar das coisas em seu nome. Ah, eu não acho que vou precisar fazer isso. Porém, mas, no caso de bosses ocultos ou trolls, Franz tornou-se sério nas palavras de Sung Jin. Se eu encontrar um troll, eu vou matá-lo eu mesmo. Sung Jin sorriu. Está bem. Bom. Vou confiar em você. Não. Definitivamente serei o único a confiar em você. E assim os dois homens seguraram as tigelas de sopa mandu. Depois, os homens trocaram pequenas conversas. Então, Franz, você é alemão? Não. Eu sou austríaco, que é intimamente relacionado com o povo alemão. E você? Que? Ah. Eu sou coreano. Uma vez que o jantar terminou, Sung Jin disse para ele. De agora em diante, se você não tiver mais nada para fazer, me invoque às 6 da tarde. Seria bom compartilhar o jantar com outra pessoa. Não é? Isso parece ótimo. Ah. E eu tenho mais uma dica. Há um comerciante de anéis perto da loja de armas. Vá e compre um anel do rico e equipe-o. Anel do rico. Sim. A maioria das pessoas não está ciente disso. Mas é um item extremamente econômico. Certifique-se de comprá-lo. Entendido. Sung Jin disse-lhe finalmente. Ok. Então. Até a próxima. E tenha cuidado com a próxima raid. Está bem. Sung Jin estava prestes a retornar à sua própria dimensão quando ele se lembrou de algo. Oh sim. Sim. Há algo que eu tenho que fazer antes de ir. Sung Jin disse à operadora. Operador. Me dê a estatueta de madeira de Caim. A lâmpada de Soldamir. O ovo de Ragenta e o medalhão de sombra corredora. Itens saíram do cubo. 1. Sung Jin olhou para eles e depois pegou a estatueta de madeira de Caim. Ele jogou-a no ar. Um Caim do tamanho de um touro foi invocado para o mercado negro. Sung Jin disse à operadora depois de observar o uivo de Caim. Dê-me também a fruta. Quando a fruta meca Palgan ficou paralisada. Você queria comer isso, certo? Ele escolheu Caim por duas razões. Primeiro, Caim continuava crescendo cada vez mais. Em termos de estar perto do Marca, Caim seria o mais próximo. Em segundo lugar, Caim foi a invocação mais antiga de Sung Jin e com quem ele estava mais confortável com o combate. Se alguém merecia ficar mais forte, era Caim. Caim devorou a fruta em uma mordida. Seu corpo inteiro foi envolto em luz brilhante. E então ele cresceu rapidamente.
Sung Jin foi forçado a afastar os olhos devido à luz ofuscante. Mas a operadora foi a única a dizer-lhe o resultado. Parabéns! Item lendário Grande Qin, mestre da floresta obtido. Depois que os raios de luz cegantes diminuíram, Sung Jin e Franz olharam para a gigantesca figura de Caim diante deles. Ele tinha aproximadamente o dobro do tamanho anterior. Seus olhos estavam nivelados com os de Sung Jin agora. Caim. De repente, mais alto, olhou para si mesmo e depois fez um longo uivo. Ele parecia bastante satisfeito. Naquele momento, Sung Jin percebeu que a estatueta também havia mudado. A estatueta era maior e ligeiramente polida. Agora estava mais parecida com Caim. Sung Jin segurou o item para inspecionar. Grande Qin, mestre da floresta. Invocação, lendária. Habilidade especial. Conexão espiritual, Grande Qin. Leal familiar. Invocação do Grande Qin. Se invocação for morta, ou se 10 minutos se passarem do tempo de invocação, ele desaparece. Grande Qin que herdou a floresta de sua mãe. Segundo a lenda, ele pode se comunicar com outras criaturas da floresta e comandar os espíritos. Uau! Sung Jin estava olhando para a tela. Franz também estava de boca aberta. Isso! Do capítulo 2. Ele deve ter se enganado achando que Caim era Ena. Embora a forma atual de Caim parecesse exatamente como ela. Caim caminhou em direção a Franz. Talvez por seu tamanho. Franz inconscientemente deu um passo para trás. Val. Caim inclinou a cabeça e virou-se para olhar para Sung Jin. Ele começou a se assemelhar a um humano. Mestre. Quem é ele? Como você pode estar no mercado negro junto com ele? Ele pareceu perguntar com o olhar dele. Sung Jin acariciou sua cabeça e disse: Ele é meu companheiro. Assim como você é meu companheiro. Caim pareceu surpreso e se virou para continuar olhando para Franz. Sniff, sniff. Ele cheirou como se tentando memorizar o cheiro. Sung Jin disse a Franz: Ele é meu amigo Caim. Como você pode ver, ele é um lobo. Mas ele é um aliado muito confiável. Entendo. Agora que o companheiro foi mencionado, ele pensou em algo. Ah. Sim. Sobre isso. Por favor. Diga. Sung Jin coçou a cabeça e disse: O que você acha de tomar uma penalidade de 10% da recompensa da Raiden Moedas? 10%. Isso é sobre o Anel do Rico. Você não disse que isso me daria 10% adicional. Sung Jin parou como se fosse atingido na cabeça. Agora que ele pensou nisso, comprar o Anel do Rico eliminaria penalidade de 10%. Ah! Nesse caso, siga-me. Enquanto estava a caminho do joalheiro, Sung Jin contou a Franz sobre a penalidade. Claro. Nem tudo foi revelado. Esse é um segredo. Mas, para que eu escolha alguém, precisa do sacrifício de outro. Uma redução permanente de 10% na recompensa de moedas. Esse tipo de sacrifício. Mesmo. O que eu quero é que você também participe desse sacrifício. Se você puder lidar com esse fardo, isso me permitirá selecionar outro, escolhido como um companheiro. Onhe.
Enquanto trocavam palavras, chegaram ao joalheiro. Sung Jin perguntou assim que ele entrou na loja Meridian. Coração de ouro, anel do rico. Por favor. Certo. A gata dona da loja pegou um simples anel de safira azul de trás. Sung Jin disse a Franz. Vou comprar isso para você. São apenas 500 moedas. Mas Meridian tirou o anel e disse. Espere. Isso não são 500 moedas. Sung Jin ficou chocado. Isso foi há muito tempo atrás. São 5.000 moedas agora. O que? Sung Jin falou. Meridian explicou. Esse item fica mais caro com o passar do tempo. É um item tão popular que o preço aumenta. Ela estava certa. Ele havia recebido entre 500 e 1.000 moedas em bônus na última rodada. Então, se isso custasse apenas 500 moedas, ele veria um retorno sobre seu investimento na próxima rodada. Qualquer um que esteja ciente da existência desse anel economizaria para comprá-lo o mais rápido possível. Mas 5.000 moedas é muito caro. Sung Jin estava começando a ficar com raiva. Meridian respondeu com uma voz calma. Ainda está no lado barato. Além disso, nas raids, isso se tornaria ainda mais caro. Não posso lhe dar nenhum desconto. Você já sabe as regras desse lugar. Não havia tal coisa como barganha. Franz deu um passo à frente. Ok. Vou comprar isso sozinho. É suposto ser meu item de qualquer maneira. Mas eu só estou tentando usá-lo para reduzir sua penalidade. Você já me deu uma incrível quantidade de pontos de atributos. Se eu pudesse pagar apenas 5.000 moedas negras para comprar esses atributos, eu compraria 100 vezes mais. E eu tenho algumas moedas de qualquer forma. Antes que Sung Jin pudesse responder. Por favor. Me dê isso. Ele imediatamente comprou o anel de Meridian. E depois? Agora. Para o próximo. Ele ficou de frente para Sung Jin. Sung Jin o encarou por um momento antes de mostrar o anel Helix. Quando Sung Jin voltou a 99 noites, Da Lupin estava limpando o hambúrguer sem uso de Sung Jin. Ah! Você desapareceu e não voltou por um tempo. Então eu estava limpando agora. Sung Jin disse a ele. Não se preocupe e limpe. Eu comi em outro lugar. E Caim estava atrás dele e ele não conseguiu entrar na pousada e ficou preso lá fora. Você provavelmente terá que alimentá-lo com o dobro da quantidade. Da Lupin viu a figura de Caim e respondeu. Ah! Você provavelmente está certo. Ele assentiu. Ragenta olhou para o corpo maior de Caim. Caia. Ele se escondeu atrás de uma cadeira. Seria difícil para eles rolar e brincar como antes. Soldami viu Caim e entendeu que Sung Jin deveria ter lhe dado a fruta. Caim parece mais confiável agora. Sim. Na próxima oportunidade. Será sua vez. Soldamir. Não. Não. Mesmo que eu comece essa coisa, duvido que mude muito em mim. É assim mesmo. Enquanto Sung Jin estava trocando palavras com ele, Da Lupin se aproximou deles com uma pilha de papéis. Aqui estão os recibos do leilão e a nota de informações da próxima raid. Sung Jin primeiro verificou a nota de informações. Informações relativas à Toca do Dragão Vermelho. Dessa vez,
Ler a nota de informações em detalhes era importante. Sung Jin colocou a nota em seu casaco e se sentou na mesa para rever os recibos. Esse é 3.000. O preço mínimo. Maldição. Eu deveria ter vendido por mais. Esse é 5.300. Ótimo. Ó. Compra instantânea de 7.000. Vamos ver. Cavaleiro do Imperador. Um excelente título. Deve ser habilidoso e rico. Sung Jin contou as moedas como uma criança recebendo seu subsídio e colocou os recibos um a um no cubo. Ele vendeu 9 de 10 itens do leilão. Ele agora estava tão experiente com a venda via leilão que ele poderia ser considerado um mestre. Sung Jin perguntou à operadora. Então, quanto eu fiz dessa vez? 41.151 moedas. Qual é o total então? 50.297 moedas. O item mais urgente é estrela nominável por 20.000 moedas. O monóculo do gourmet é por 15.000 moedas. E o custo do aprimoramento da lua espectral por 10.000. 45.000 moedas no total. Eu tenho o suficiente. Ele teria 5.000 moedas restantes depois de comprar tudo o que ele precisava. Foi porque a renda do leilão foi maior do que ele esperava. 5.000 moedas restantes. Eu deveria pegar o elixir. Então ele se lembrou. Ah! Espere. Tenho que recarregar os mármores. Ele havia se esquecido por um momento. Ele precisaria de 5.000 moedas para recarregar as 5 delas. Os fundos restantes foram 297 moedas negras. Então, Sung Jin levantou-se depois de se decidir. Ele finalmente havia concluído tudo o que precisava para hoje. A única coisa que restava fazer era tomar banho e descansar. Mas, mais uma vez, se lembrou. Nada. Se ela verificasse a tela de atributos, teria resolvido o mal-entendimento de suas intenções. E se ela verificasse o título, o escolhido? Ela ficaria ciente de que ela poderia invocá-lo. Asterisco, eu me pergunto se ela vai me invocar. Sung Jin olhou para a escuridão pela janela. Mas durante toda a noite, o escolhido solicitou seu teletransporte. Nenhum anúncio desse tipo veio. Aqui está a estrela inominável e o monóculo do gourmet. Sung Jin os recolheu da mesa. Finalmente, o homem entregou 5 mármores cintilantemente brilhantes. E elas acabaram de recarregar. Sung Jin guardou todas as mármores. E, finalmente, tirou a moeda branca e disse em um tom de negócios. Mais uma água sagrada, por favor. Mas a seu pedido. O homem sorriu com um sorriso sábio. E, você está gostando da água sagrada? Sim. O sorriso dele revelou os dentes. Tudo bem. Boa sorte. Um riso desagradável. Sung Jin queria sair. Mas o homem disse mais uma coisa. A próxima raid é a Toca do Dragão Vermelho. Essa foi a primeira vez que ele mencionou algo sobre as raids. Sung Jin virou-se e disse. Sim. Bem. Boa sorte. O Dragão Vermelho é. Bem. Um ser histórico e. Um ser poderoso. Uma fala estranha. Como se estivesse escondendo algo. Eu sei. Sung Jin respondeu e saiu da loja.
Ainda estava escuro lá fora. Operadora. Hora. 4h45 da manhã. A lua espectral está aprimorada. A Foz estava a caminho do 99 noites, de qualquer maneira. Localizados ao sul. Foi apenas um ligeiro desvio para visitar a Foz primeiro. Ele sentiu que não podia fazer nenhum mal para visitá-lo no caminho de volta. Já que, se já estivesse pronto, ele não teria que fazer uma segunda viagem mais tarde. Bem, não há nada a perder. Sung Jin decidiu-se e virou os pés para a forja. Ainda era antes do primeiro crepúsculo do dia. Clang! Clang! Ele podia ouvir a colisão de metal de longe. Sung Jin continuou a caminhar até a forja. Ele viu Cagus martelando, soando baldes à noite. Sung Jin ficou bem perto dele, mas continuou a martelar sem se ter percebido que Sung Jin havia chegado. Clang! Clang! Sung Jin continuou em silêncio para evitar distraí-lo. Cagus continuou a martelar por mais uma hora. Clang! Clang! Ele martelou e martelou até que finalmente ele mergulhou todo o comprimento da espada na água fria e retirou. A lâmina azulada da lua espectral refletiu o luar e tornou-se ainda mais vibrante. Cagus inspecionou cuidadosamente a lâmina e murmurou para si mesmo, embora não estivesse sozinho. Véu. Quase terminada. Que item difícil de trabalhar. Mas definitivamente vale a pena o esforço extra. Uma lâmina com tanto que dá morte. E naquele momento, Sung Jin, que estava olhando há mais de uma hora, finalmente o interrompeu. Obrigado pelo seu trabalho duro, Cagus. Oh meu Deus! Cagus estremeceu como se tivesse visto um fantasma. Você me surpreendeu. Por quanto tempo você estava de pé aí? Desde apenas um momento atrás. Cagus acalmou seu coração rapidamente batendo. Fantasma. Sung Jin ficou surpreso ao ouvir isso. Oh! Você conseguiu dizer. É uma espada com o poder de um espírito. Claro que posso dizer. E sua voz parou. Ele então disse. Bem. Veja por si mesmo. Ele entregou a lua espectral recentemente aprimorada para Sung Jin. Sung Jin verificou a tela de atributos da lua espectral aprimorada. A operadora apresentou a tela em breve. Lua espectral, espada possuída pelo espírito malévolo. Katana, lendária única. Força. SS. Destreza. S. Mente. A. Habilidade passiva. Absorção de almas, 4ª. Recupere 4% da mana total por golpe. Espírito da lâmina fantasma protege o usuário. Habilidade ativa. Lamento mortal, 4ª. Um fantasma irá percorrer os arredores por 10 segundos para induzir um forte medo em todas as criaturas próximas. Tempo de recarga. 20 minutos. Espada possuída por um espírito malévolo. Muitas coisas mudaram. Sung Jin verificou cada atributos, comparando-os com sua memória. Força e destreza. E a mente aumentou por um nível. Absorção de almas aumentou 2%. Bênção da fantasma. O que é isso? Lamento mortal mudou para um tipo contínuo. Mais 20 minutos de recarregamento. Isso é muito longo.
Devo ficar feliz que o efeito tenha passado de medo para forte medo. Sung Jin estava verificando as mudanças uma a uma quando finalmente nos conhecemos. Mestre. Ele ouviu uma suave voz feminina vindo da espada. Ele ficou chocado ao ouvi-la e olhou para a espada dele. Cargus sorriu quando viu a reação de Sung Jin. Ele deve ter ouvido sua voz enquanto trabalhava. Sempre fui eu protegendo você. Mas não consegui cumprimentá-lo até agora. Eu sou a lua espectral. O espírito selado dentro da lâmina. Sung Jin disse para ela. Você é a fantasma do cemitério. Está correto. Você não teve medo da minha aparência, e até mesmo decidiu manter a espada que eu lhe dei. A maioria das pessoas fugiria devido à minha aparência. Eu morri uma vez. Ele não lhe disse o que estava pensando e... Em vez disso, respondeu. Obrigado. Eu venci muitos dos meus inimigos com sua ajuda. Estou feliz em ouvir isso. Sung Jin sentiu um pouco de vergonha quando percebeu que Cargus estava observando trocando palavras com a fantasma. Como com Besgoro. Falar com os espíritos parece que ele estava falando consigo mesmo. Sung Jin inclinou-se profundamente em direção a Cargus. Obrigado pelo seu trabalho duro. Sim. Vá em frente e desembainhe a espada primeiro. Sung Jin fez o que o ferreiro pediu e tirou a espada da bainha. Vou. Sung Jin não pôde evitar dizer quando viu a lâmina. A lâmina da lua espectral sempre foi impressionante. Mas parecia ainda mais sinistra e sofisticada. Cargus disse. Eu notei que um espírito foi selado na lâmina enquanto trabalhava nela. Então eu coloquei um pouco mais de esforço para corrigi-la. É como a casa de alguém. Sabe? Muito obrigado. Mas... Você sabe. Sobre a bainha. Eu ainda não comecei. Então é o mesmo que antes. Se você esperar mais uma hora, eu posso fazer a você uma nova. Não. Não há necessidade. Vou usar a antiga. Você tem certeza? Está tão desgastada. Não. Está tudo bem. Eu gosto melhor dessa forma. Sung Jin balançou a cabeça. A aparência desgastada da lua espectral foi melhor. O visual de um espectro saltando de uma bainha esfarrapada e envelhecida era como uma cena tirada de um filme de terror. O medo é mais eficaz quando é inesperado. É. Então faça o que quiser. Então irei em frente e entregarei a taxa agora. Ah. Tudo bem. Sung Jin enviou seu cubo para completar a transação de 10.000 moedas. Obrigado. Eu voltarei novamente. Sung Jin saiu quando ele se despediu. Ele dirigiu-se para o 99 Noites, depois de deixar a forja. Enquanto isso, ele perguntou a pergunta mais esmagadora em sua mente. Como você foi selada na lâmina? Eu sempre tive um corpo fraco desde jovem. Eu tinha 20 anos quando morri de uma doença. Meus pais lamentaram minha morte e ancoraram minha alma na catacumba. Eu sofri meu destino. Mas encontrei consolo naquele lugar. Sung Jin lembrou a catacumba no dia em que encontrou a lua espectral. Era velha e degradada. Mas ainda parecia que estava bem decorada quando foi construída pela primeira vez. Mas no dia seguinte à morte, o necromante Oryx apareceu no meu túmulo e me lançou um feitiço estranho. Ele sabia da minha passagem em uma idade jovem e tinha a intenção de me transformar em uma Banshee.
Necromante Oryx. Ele era o boss oculto do cemitério Almas Cinzentas. Eu briguei com ele. Então Oryx me selou dentro de uma das espadas do meu pai. É por isso que não consegui seguir em frente e fui obrigado a vagar pela espada. Sim. Necromante Oryx. Eu o matei. Sim. Você o matou me usando. Graças a você. Consegui me vingar. Sung Jin tentou se lembrar do evento. Agora que ele pensou nisso. Ele havia obtido a espada antes de lutar contra Oryx. Ele não tinha ideia de que ele estava realizando sua vingança por ela naquele tempo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Não há necessidade. Eu apenas fiz isso por causa da missão de qualquer maneira. Mas... você está bem. Continuando a lutar enquanto está presa nessa espada. Sim. Está tudo bem. No começo. Eu estava com medo. Mas estou acostumada com isso agora. É divertido assistir a todos correrem aterrorizados de mim. Você não quer seguir em frente? Não. As coisas estão bem como estão agora. Vou seguir em frente quando for a hora certa. Suas palavras o fizeram sentir estranho. Ouvindo de uma virgem de 20 anos que se acostumou com batalhas sangrentas. Oh. Sim. O que a passiva bênção da fantasma faz? Como ela é ativada? Depois que eu me tornei uma fantasma, minha percepção melhorou grandemente. Bem, não realmente percepção, mas como sexto sentido. Se algo perigoso estiver acontecendo sem a sua consciência, eu lhe darei um aviso. Ele não tinha certeza de como ainda, mas parecia que poderia ser útil. Mesmo. Obrigado. De nada. Ao trocar palavras com ela, ele lembrou a existência de Besgoro. Tenho 2 fantasmas agora. Pelo menos essa senhorita parece calma o suficiente. Eles poderiam falar um com o outro. Se pudessem. Besgoro é um velho pervertido que não consegue evitar os olhos de jovens senhoritas. Mesmo quando ele pensou. Ele disse para a lua espectral. Bem. Estou ansioso para trabalhar com você como sempre. Eu também. Sung Jin chegou a 99 noites enquanto conversava com ela. Ele chegou ao lado de Caim, que cresceu tão grande que não podia mais entrar na pousada. Sung Jin teve uma ideia do que Caim queria transmitir. Ah! Eu estava apenas pegando de volta isso. Quando Sung Jin levantou a espada para mostrar a Caim, Caim olhou ao redor. Como se estivesse vendo algo invisível. Eu acho que ouvi dizer que os animais podiam ver fantasmas com seus olhos. Sim. Eu vim com a senhorita. Não tenho certeza se você estava ciente dela, no entanto. Ele disse quando entrou na pousada. Atrás dele. Caim latiu. Sung Jin disse para ele. Tudo. Vejo você daqui a pouco, Caim. Monóculo do gourmet. Use-o com o romance dos 3 reinos. Estrela inominável. Estrela inominável seria útil ao longo dos capítulos. Use o mestre caçador para começar. Mude para caçador de tesouros para as peças ocultas e... finalmente. Mediador para caçar trolls. Operador equipe o título do mestre caçador. E aplicado. Sung Jin ativou o título Mestre Caçador pela primeira vez em um tempo. Depois,
Ele atribuiu seus pontos. 2000 em força. 2000 em destreza. 1000 em resistência. 1000 em poder mágico e 3853 em poder mental. Aplicado. Como estão o meu status agora? Título: Mestre Caçador. HP: 108.100. MP: 127.990. Força: 13.912, mais 4.174, igual a 18.086. Destreza: 14.593, mais 4.378, igual a 18.971. Resistência: 8.315, mais 2.495, igual a 10.810. Poder mágico: 6.019, mais 1.836, igual a 7.955. Poder mental: 9.845, mais 2.954, igual a 12.799. Pontos não atribuídos. O objetivo principal da distribuição de atributos foi o crescimento contínuo de força, destreza e resistência, seguido pelo poder mental e poder mágico. Se o poder mágico aumenta muito, ele só seria capaz de lançar feitiços uma ou duas vezes. Ele teve a ajuda da lua espectral e o dedo de Lich para recuperar mana. Mas ele precisava de poder mental elevado para usar múltiplos feitiços por luta. Mais ainda, se ele queria lançar feitiços junto com Besgoro. Agora que Sung Jin estava olhando seu status, ele pensou: devo começar a distribuir pontos assim que os recebo, para que isso possa beneficiar as pessoas que recebem buffos de mim. O escolhido recebe 20% dos seus pontos básicos de atributos. Se ele distribuir os pontos antes, eles podem se beneficiar de seus atributos. Quanto mais fortes forem os escolhidos, mais fácil se tornaria o jogo final. Uma vez que ele terminou de atribuir seus pontos, Sung Jin preparou seu equipamento um a um. Se uma coisa mudou, era que ele tinha a lua espectral como arma principal. No passado, ele tinha deixado a lua espectral de lado às vezes devido a uma classificação de ataque mais baixa do que a sangue vingado. E a magia mais baixa se opõe a Artêmio, usando-a principalmente pelo lamento mortal. Mas agora os atributos da espada superam as duas outras espadas. Não se preocupe. Eu também vou melhorar vocês. Uma vez que ele terminou de verificar suas coisas, ele tirou Besgoro e o equipou. Finalmente, Besgoro disse-lhe: eu senti sua falta. Embora tenha sido apenas um dia. Sung Jin balançou a cabeça. Não. Obrigado. Mas o que é esse sentimento? Sung Jin sentiu uma premonição. De jeito nenhum. Ele pode sentir a lua espectral. Mas... Olá, senhor. Besgoro. Posso ouvir vocês dois falarem. Lua espectral foi a primeira a falar. Oh! Eu vejo que a senhorita Lua Espectral agora pode se comunicar também. Parabéns. Parabéns. Obrigada. O pior cenário ocorreu. Sung Jin se encolheu pensando que Besgoro ia fazer declarações sexualmente assustadoras para a Lua Espectral com ele preso no meio. Sung Jin, preocupado pelo futuro, disse de forma preventiva: eu proibi vocês de falarem um com o outro.
Não pode ser ajudado se vocês estiverem falando comigo. Mas falar um com o outro sem o presente é absolutamente não. Tudo bem. Tudo bem. F entendido. Mestre. Os dois fantasmas concordaram por agora. Sung Jin decidiu colocar o prego final no caixão. Especialmente o vovô Besgoro. Se você infringir essa regra, eu vou lhe vender na casa de leilões. Tudo bem. Tudo bem. De qualquer forma. E sobre os Pei? Quero dizer. A glamourosa senhorita. Ela não contatou você depois. Sung Jin lembrou-se de nada. O dia passou e a manhã chegou. Mas ela ainda não tinha contatado ele. Não. Sung Jin respondeu sentindo-se abatido. Ele voltou para o primeiro andar do 99 Noites. Da Lupin. Café com leite e baunilha e uma fatia de bolo de queijo. Entendido, senhor. Caçador. Uma vez que o café da manhã foi pedido, ele começou a ler a nota de informações sobre a Toca do Dragão Vermelho, em grandes detalhes. A próxima raid foi a 10º raid. Não importava quão forte Sung Jin se tornasse. Esse não era mais um formato de raid que ele poderia completar sozinho. Sung Jin leu a nota enquanto comia o bolo. E quando chegou a hora, ele foi teletransportado para a Toca do Dragão Vermelho.